Continuando, queridos, a nossa série Restaurando a Família. É bom, eu gosto muito de falar sobre família, me sinto à vontade para isso, graças ao bom Deus. E queria trabalhar um pouquinho hoje o fundamento da família, o núcleo familiar, que é o casamento. Restaurando a harmonia conjugal. E eu escolhi um texto do Evangelho para nessa noite conversar com vocês. Diz assim: Mateus, se você quiser abrir, vamos esperar um pouquinho. Às vezes a gente volta no texto. Mateus 19, do 3 ao 9. Diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Ok. Muito se fala sobre casamento hoje. E nós vemos pessoas que reclamam bastante do cônjuge. Muitos têm o cônjuge como um verdadeiro ogro. É uma pessoa, quem assistiu esse filme, o Shrek nunca escondeu quem ele era para Fiona, desde o começo. Depois que casou, então, ficou pior. E também, alguns maridos dizem que tem uma ogra em casa. O fato é que, segundo a palavra de Deus, o nosso cônjuge é bênção do Senhor. No final do culto nós vamos ler um texto, falei aqui no casamento do Alex e da Joelma: o que encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Mas as pessoas esquecem que quando nós casamos, nós somos como um ouro bruto. Quando você vai escavar a terra e você tira uma pepita de ouro, essa pepita de ouro, ela está cheia de terra, mas de alguma maneira você encontrou o ouro ali. De alguma maneira você viu que aquele pedaço de pedra, de terra, aquele torrão, tinha algo valioso. E você retira, e você leva então para passar na água, para macetar, para triturar, para peneirar. E você também coloca no fogo, você aquece, para chegar no ouro 999,9, é o ouro de 24 quilates, tem 1 milésima e zero ainda de imperfeição, mas é o ouro fino, chamado de ouro fino. É interessante que quando nós estamos apaixonados, nós enxergamos tão somente o ouro fino,
Nós não enxergamos as sujeiras, o barro que vem junto, a terra que vem junto. Nós estamos tão deslumbrados que nós olhamos para aquele torrão escuro e parece que ele brilha, só o ouro brilha ali. Aí você passa a conviver e você passa a descobrir que tem muita sujeira, tem muito que ser garimpado ainda para que se torne um ouro fino. Eu me lembro que quando nós casamos, eu vim de uma educação em que os homens não faziam serviço doméstico. Mesmo querendo lavar uma louça, minha mãe não deixava. Quando nós casamos, a Egli esperava que eu ajudasse nas tarefas domésticas. Então chegava no domingo ali, tinha trabalhado a semana inteira, estava na lida da igreja, almoçava, sentava no sofá e dá-lhe televisão, e a louça ficava. Nós dois trabalhávamos e nos encontrávamos à noite só, então chegava às vezes, não tinha nada, nenhuma programação da igreja, jantava, sofá, televisão, esporte. E ela esperava que eu a ajudasse nas tarefas domésticas. E eu estava tranquilo, achando que eu já tinha feito a minha parte. Houve um certo conflito. São ajustes dos 3 primeiros meses de casamento. Isso é normal. Aliás, isso aí é um terremoto 2,1 na escala Richter, fraquinho. Tem muita coisa grave, mais grave que isso aí. E a gente foi se ajeitando. Mas nós esquecemos que as pessoas têm os seus defeitos e que na convivência nós vamos descobrindo realmente quem são, ou seja, quem ele é ou quem ela é. E quando nós vamos descobrindo, ou quando a máscara vai caindo, às vezes a máscara não é do outro, a máscara é nossa, porque nós estamos cegos e apaixonados. E depois a gente joga a culpa no outro, fala, você era assim, você não demonstrou isso. Tem um pouco dos dois lados. Tem coisa que a gente não faz quando é namorado, não é verdade? A gente não se expõe. Depois de vários anos de casamento, já não está muito ligando. E também quando nós estamos apaixonados, às vezes chega um para nós, viu, toma cuidado, fiquei sabendo disso, o fulano é meio assim, não, que nada, está apaixonado, está cego. Então existe um pouquinho de cada lado aí, de cegueira. Um esconde um pouquinho, o outro também não quer ver. Mas quando chega-se à conclusão de que ele não era um príncipe encantado, ou ela não era a princesa, alguns fazem o que no casamento? Fogem. Estou fora. Não era bem isso que eu pensei, não era bem isso que eu imaginei para a minha vida. Estou fora. Sai correndo. Outros se esfriam, outros ficam magoados, ficam chateados, ficam calados, buscam o seu canto, busca descontar o seu descontentamento com o outro, sendo frio, agindo diferente, gelando, e o afastamento é cada vez maior. Agora há outros que brigam, discutem, sempre estão em pé de guerra, tentando melhorar o outro, tentando dizer que você era uma princesa e agora você virou uma ogra, eu quero você princesa, e a discussão é eterna. Diante dessas 3 situações, o diabo coloca um pensamento no nosso coração: é melhor encontrar alguém melhor do que ele ou do que ela. Eu fiz uma má escolha, eu errei.
ele não era quem eu pensava. E esse pensamento começa a correr na nossa mente, soprado pelo Satanás, que sabe da nossa convivência, que nos vê discutindo, que nos vê frios, que nos vê falando mal do nosso cônjuge para os outros, né? Ele aproveita isso e vai semeando mais contenda, e muitos chegam nesse pensamento. É mais ou menos a ideia dos fariseus. Se eu descer aqui, ainda consigo enxergar lá. Mais ou menos a ideia dos fariseus. Os fariseus disseram: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Era mais fácil para o religioso, para o fariseu, quando a sua mulher queimava o feijão, queimava lá a comida, ele tinha lá na regulamentação do Talmud, da interpretação da lei judaica, ele poderia, por esse motivo, divorciar-se da sua mulher. A mulher errou na comida, errou na receita, e ele poderia chegar perante as autoridades e dizer assim: olha, eu não quero mais. E havia N motivos que os homens podiam rejeitar a mulher naquela época. Imagine, você errou no sal da salada, estou autorizado agora a pedir carta de divórcio, tchau. O arroz ficou duro ou ficou papa, tchau. Jesus respondeu, ou melhor, Moisés então permite a separação, permite aquela possibilidade, aqueles pensamentos de achar alguém melhor. E o que Jesus diz a respeito disso? Respondeu-lhe Jesus: Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Queridos, dureza de coração, na verdade, é um eufemismo. Você sabe o que é eufemismo? É uma figura de linguagem para você amenizar uma coisa que você gostaria talvez de falar diretamente. Você usa uma figura de linguagem, dureza de coração. Jesus não permite, Moisés permite. Jesus disse, vou falar um pouquinho desse coração, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. De um coração duro procedem a autossatisfação. Eu quero ser feliz. Não existe um mandamento na Bíblia, seja feliz. Mas na sociedade que nós vivemos, cuja finalidade é ter prazer e ser feliz, o importante é ser feliz, o ser humano, ele busca a sua autossatisfação, mas de um coração duro, de um coração enganoso, de um coração egoísta. Traduzindo esse texto de Jesus é isso: autossatisfação, vantagem própria sobre o outro. O importante sou eu, não é você. O importante é usar você para cumprir os meus planos, para me fazer feliz. Eliminação, o texto diz homicídio. Não dá, eu tiro da frente. Não dá, eu passo para trás. Não dá, a fila anda. Eu elimino. É uma espécie de homicídio. A traição, o adultério, a avareza, a soberba, a maldade. Soberba é uma coisa que mata o relacionamento familiar. O orgulho mata toda a nossa vida, no trabalho, na igreja, na família. É uma praga. O orgulho é um pecado complicado. Dureza de coração é a manifestação disso, dessa natureza pecadora, desse coração enganoso, desse coração pecador. Dureza de coração, na verdade, é um eufemismo para a palavra pecado. É isso que Jesus está dizendo, responde aos fariseus. E aí, queridos, nós temos a capacidade de cometer uma blasfêmia.
Blasfêmia, dentre outras coisas, é atribuir a Deus o que ele não fez. Lembra lá quando Jesus estava curando e os fariseus, ele faz isso em nome de Beelzebu, pelo espírito de Beelzebu. Era o Espírito Santo que tomou Jesus e que fazia aqueles milagres. E eles estavam falando que o diabo usava Jesus para fazer milagres. Isso é uma blasfêmia. E a primeira blasfêmia do homem foi essa: a mulher que tu me deste. Adão teve a capacidade de blasfemar contra Deus e disse assim: o culpado é o Senhor, o culpado pelo meu pecado, o culpado por eu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é o Senhor, porque eu estava sozinho, eu não pedi uma mulher, o Senhor me deu, e olha o que ela fez. Isso é uma blasfêmia, uma espécie de blasfêmia. Agora, isso é comum? Isso é muito comum, muito comum. Agora Jesus responde: entretanto, não foi assim desde o princípio. Não era para ser assim, esse não é o plano. O plano de Deus não era esse. Mas esse plano de Deus foi cortado, ele foi rejeitado. O homem quis ser igual a Deus. A grandeza, o orgulho, a soberba, a sede de poder, e ele quebra o mandamento de Deus. E quando ele quebra a ordem de Deus, o pecado entra no mundo e o plano de Deus é cortado. Ele é cortado. Aí você diz assim: mas pastor, então o que eu faço com o ogro que eu tenho lá em casa? Eu te respondo o que Jesus respondeu: não foi assim desde o princípio. Eu creio que você, estou falando você assim, eu creio que a maioria não considera o seu esposo um ogro, amém? Amém. Mas vamos usar a palavra aí que a gente ouve nas brincadeiras, nas sátiras dos casais, né? O que eu faço com a ogra que eu tenho lá em casa? Eu respondo para você o que Jesus respondeu para o fariseu: não foi assim desde o princípio. Meu querido, eu não creio em que você, em sã consciência, casou com uma ogra, e que você não casou com um ogro. Não foi assim desde o princípio. Era melhor, era diferente. Era ou não era? Naquela época foi um príncipe encantado que fez tocar o sininho. Naquela época foi alguém que fez bater o coração. Naquela época foi uma química que deu quando você pegou na mão dela ou na mão dele. Foi a química do cheiro, foi a química do olhar, do cabelo, alguma coisa. Não foi assim desde o princípio. A restauração do nosso casamento parte desse pressuposto. Não foi assim desde o princípio, senão você não tinha começado. Então, como restaurar a harmonia conjugal? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? É uma pergunta. Jesus está falando aos fariseus, repetindo o que está escrito lá nos primeiros capítulos de Gênesis. O que aconteceu? O homem deixou pai e mãe, deixou geograficamente, deixou financeiramente, deixou espiritualmente, deixou emocionalmente, estava maduro, capaz de sustentar a sua esposa, e se uniu com ela, tornando-se uma só pessoa. Aí eu pergunto para você: esse processo todo, ele foi imposto para você? Foi imposto? O sogrão chegou com um revólver aqui e falou: ó, vai casar. Puxou a peixeira? Não, não foi assim. Não foi. Ainda bem que nós vivemos num país e numa época que não é mais assim.
Houve atração entre você e o seu esposo, sua esposa? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se você não gostasse do cheiro dela, você não tinha casado. Ela pode ser a mulher mais bonita do mundo. Se você não gostar do cheiro dela, você não vai casar. E vice-versa. Isso é fato. Isso é fato. Mas não foi tão somente a química, né? A química física, natural. Porque, vou te dizer, vou falar da parte dos homens agora, as mulheres falam da parte delas. Tem mulheres lindas que quando abrem a boca, misericórdia, toda a beleza cai por terra. Não tem nada dentro da massa cinzenta, só frivolidade, só nada acrescenta. E aí vocês falam dos homens também. Então deve ter havido uma identificação também de planos, de pensamentos, de sonhos. Não é só a questão corporal, física. Houve também uma questão de mente. Com certeza. Se fossem totalmente opostos, eu gosto disso, não gosto disso. Como é que você vai conviver com uma pessoa dessa? Não dá. Você enxergou o ouro, cara. Tenho certeza. Eu tenho certeza que quando você bateu o olho naquela pedra bruta, você brilhou, alguma coisa brilhou. Não é possível você ter casado com uma pessoa sem não ter enxergado o ouro. Você enxergou, com certeza. E mais, houve uma decisão. Isso é muito sério, queridos. Houve uma decisão. Você escolheu, você decidiu. E voltando no primeiro lá, não foi imposto, foi uma decisão sua. Naquele momento que você viu o ouro, você deve ter dito assim: é de Deus. É ou não é? Duvido que você disse, não, é do diabo. Tenho certeza que você disse que era de Deus. E você ainda orou, e ainda você pediu a bênção, e você foi em frente. Então creia que foi de Deus mesmo. Portanto, o que Deus uniu, Jesus responde: não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. E aí nós temos uma decisão a tomar hoje na nossa vida, falando desse tema de restauração do casamento. Você deve escolher hoje a quem servir, a Deus ou a você. Você deve decidir quem vai sentar no trono e vai reinar e vai tomar as decisões. É você ou é Jesus Cristo? Porque Jesus está dizendo muito claramente: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Houve entre você e o seu cônjuge uma aliança. Você sabia que teria de fazer os votos. Houve promessas. Houve um entrelaçamento de alma. Os dois se tornaram uma só carne, uma só pessoa. A maior intimidade que um ser humano pode ter na face da terra é com o seu cônjuge, porque é uma união completa, carnal, mental, emocional, espiritual. Nós não temos isso com nenhuma outra pessoa. Tanto isso é profundo e sério, que a Bíblia compara o relacionamento conjugal entre o relacionamento de Cristo e a igreja. Será que Cristo é infiel às suas promessas? Será que Cristo deixou
a igreja na mão? Será que Cristo apaixonou-se por outra que não a sua noiva? Será que Cristo não tem alimentado a igreja? Será que Cristo não tem cuidado da igreja? Será que Cristo não tem santificado a igreja? Será que Cristo não se sacrificou pela igreja? Será que Jesus Cristo não continua injetando o poder do seu Espírito na igreja? Será que Jesus Cristo não continua distribuindo os dons à sua igreja? Será que Jesus Cristo não se alegra com a sua igreja? Ele é fiel, e nós devemos ser como Ele foi. Então, como restaurar o nosso relacionamento ou o casamento? Como restaurar? O que você está vendo aí, querido? Um papel para assinar e uma aliança para ser devolvida. É dessa maneira que você restaura o casamento? Não. É dessa maneira que você acaba com o casamento. Essa possibilidade para o cristão não existe. Não existe. No plano de Deus não existe. No plano do nosso Senhor, o qual nós amamos e nós devotamos e nós nos submetemos, não existe. Então descarte essa ideia, descarte aqueles pensamentos. Esse é uma das primeiras coisas que nós devemos entender na restauração do casamento. Uma outra coisa é entender que você não casou com um ogro. É entender que você não casou com a pessoa errada. É entender que você não pode tão somente separar, e também não pode tão somente aceitar a situação como está. O casamento é algo para somar na nossa vida. O casamento é algo para ser abençoador, como na relação entre Jesus e a igreja. O casamento foi feito para ser um refúgio. O casamento foi feito para ser uma couraça. O casamento foi feito para ser um lar, onde existe acolhimento, onde existe proteção, onde existe comida, onde existe harmonia, onde existe comunhão. A restauração do casamento começa pelo entendimento de que ele não precisa ser do jeito que é, se ele estiver insatisfatório. Ele pode ser diferente. Gosto de uma frase que diz: não existe casamento que não possa melhorar, tão bom que não possa melhorar, e casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Sabe por quê? Porque a ideia é de Deus. O mais interessado na restauração do casamento é o próprio Deus, que criou esse negócio, e esse negócio é bom, porque veio de Deus, foi manchado pelo pecado, pela degeneração, pela queda, mas Deus continua com a sua mão estendida. É isso que o texto está nos dizendo. Não aceite a situação como está. Não foi assim desde o princípio. E no anterior, rejeite essa ideia do divórcio, porque o que Deus uniu não separe o homem. São duas respostas que o próprio texto nos dá em outras palavras. Agora, além disso, você precisa aplicar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Evangelho é aquilo que traz novidade, traz algo novo. Então você precisa crer que as mudanças são possíveis, porque na nossa fé tudo é possível ao que crê.
Evangelho é boas notícias, Evangelho é mudança de direção, Evangelho é conversão, Evangelho é arrependimento. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lá no Apocalipse, Jesus diz: escreve estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Se nós, como crentes e cristãos que cremos na palavra, que temos Jesus como Senhor, se nós não acreditarmos que mudanças são possíveis, eu não preciso vir aqui, não preciso estar aqui. O religioso acredita que nada pode ser mudado. Moisés permitiu dar carta de divórcio. É o religioso. Mas o cristão verdadeiro não. Mudanças são possíveis. Uma outra coisa tão simples e deveria ser tão natural, né? A oração, que é a respiração do cristão. A Bíblia está recheada de situações de oração, de situações que foram transformadas por orações. Quando existe esse clamor, essa intenção, esta perseverança na oração, as coisas mudam. A Bíblia diz: se nós não temos o que temer, então que nós possamos comparecer perante Deus, se o nosso coração não nos acusar, o que dele pedimos, nós recebemos. A mão do Senhor não está estendida para nos abençoar, ou melhor, a mão de Deus, ela não está retida para nos abençoar, ela continua estendida para abençoar. Muito pode, pela oração, a súplica do justo. Mas se você ficar com aquele pensamento: não, ele é assim, ele não vai mudar, ela não vai mudar, esse pensamento pessimista, né, de Gabriela, não vai mudar mesmo. E aí você não está vivendo o Evangelho na sua vida, você não está aplicando o Evangelho. Uma outra coisa muito interessante, isso eu preciso reforçar sempre. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz: morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo. Não ressuscite quem já morreu. Um dos piores problemas no casamento é você querer ser vivo, e você precisa ser morto, porque o morto não tem privilégios. O morto, se tiver um cadáver aqui, você tropeçar na canela dele, ele não vai levantar e agarrar no seu pescoço. Aquele que morreu não revida. Aquele que morreu não quer o mesmo que recebeu de mal do outro. É a instrução bíblica: não pague o mal com o mal. Se o Cristo que vive em você, Ele poderia revidar o que você recebeu de mal? Não pode, não pode. Eu tenho direito a ser feliz. Eu não sei o que. eu. O eu foi crucificado com Cristo. Nós precisamos crer na nossa morte com Cristo. Esse é um fato. Isso é aplicar o Evangelho. Quem não morrer com Cristo não verá a eternidade. Não verá a eternidade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode dar fruto. Ninguém pode nascer de novo sem antes não morrer. Esse é um princípio bíblico. Se você quer viver, Cristo não pode viver em você. Então não ressuscite quem já morreu. Eu falo de experiência própria. Muitas vezes eu não reagi
a um impulso, porque eu não consegui. Sabe quando você vai falar e a palavra não sai? Mas não foi uma ação minha, foi uma ação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo em mim. E eu tenho certeza que muitas vezes a Egli também não revidou o que ela recebeu de mim, por causa que estava morta com Cristo. Isto é fundamental. Se você vive, Cristo não vive. Se você morreu, Cristo vive em você. Ah, eu não tenho capacidade. O Cristo que vive em você tem capacidade. E suba novos degraus. Suba novos degraus. Eu me lembro de um irmão que reclamou bastante da sua esposa. E ele disse assim: eu não sei o que fazer mais, pastor. A grande reclamação a vida toda da minha esposa foi que eu bebia, e agora não bebo nada, e ela continua reclamando de mim. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: irmão, você precisa subir mais um degrau. A bebida foi um degrau, tem muitos outros degraus para você subir. Queridos, a nossa vida tem um processo até a volta de Cristo chamado de santificação, que é o processo de nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. É o processo de nós fazermos a oração de João Batista. Oração não, as palavras dele: convém que ele cresça e que eu diminua. E esse processo é permanente. Nós precisamos ser mais santos a cada dia, mais amorosos a cada dia, mais maduros a cada dia, mais parecidos com Jesus a cada dia. A tua vida espiritual não está acabada, você está num processo. Desenvolvei a vossa salvação, disse o apóstolo. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo. Então a restauração do casamento é possível porque você está numa caminhada de melhora, de purificação, de depuração. Ainda está saindo sujeira da pedra bruta. Está na 18 quilates, não é 24 ainda. Existe esse processo. Você precisa galgar novas posições. E quando eu digo você, é você. Sou eu, não é minha esposa, sou eu. O processo parte de mim. O processo parte de você. Queridos, pela graça de Deus, aquele irmão entendeu o que eu disse para ele. E a mudança da sua esposa foi visível, porque ele mudou. Ele mudou. O Dr. David Macy é um escritor na área conjugal, conselheiro matrimonial. Ele diz: não existem casamentos infelizes, apenas cônjuges imaturos, como crianças imediatistas, birrentas, que querem que o seu desejo seja cumprido agora, e se não for, gritam, esperneiam e rolam no chão. Sabe uma outra coisa? Não crie mitos. Não existe príncipe encantado. Teu cônjuge não é nem um príncipe encantado, nem um ogro, nem uma ogra e nem uma bruxa, nenhum dos dois.
Pare com isso, não existe perfeição, não existe casamento perfeito, existe casamento satisfatório. Isso existe. Existe o fato de eu querer me casar novamente com a mesma pessoa. Isso existe. Isso é fato. Tivesse que escolher, escolheria novamente. Isso existe. Casamentos satisfatórios existem. Isso eu posso afirmar. Derrube esses mitos que não ajudam. E eu quero encerrar com um texto que aparentemente não tem nada a ver com casamento. É um texto de uma das pragas do Egito. Mas eu quero que você não haja como o faraó agiu. Olha só, qualquer hora eu vou pregar sobre isso. Gostei desse texto aí. Falou Moisés a faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. A cama de faraó estava cheia de rã, o banheiro de faraó estava tomado de rã, a casa de faraó estava tomada de rã, o jardim, as ruas, o telhado, milhões e milhões. Se você ler esse texto na sequência, diz que no dia seguinte Moisés orou e as rãs morreram. E foi uma montanha de lixo mal cheiroso, para você ter uma ideia da quantidade de rãs. E sabe o que o faraó responde? Amanhã. Amanhã. Hoje não, amanhã. Misericórdia, queridos. Eu falo para você, se você precisa de restauração, não é amanhã não, é hoje. É hoje. Não procrastine, não deixe para amanhã, porque só piora. O que eu quero dizer com esse texto é: você precisa tomar uma atitude, e essa atitude passa por várias coisas, inclusive buscar ajuda. Buscar ajuda. Você quer ver um outro mito que o diabo colocou em casamento como é que é? Em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Ninguém põe a colher e vai ao feminicídio. Ninguém põe a colher e vai ao espancamento. Ninguém põe a colher e vai ao divórcio. Põe sim, tem que pôr. Nós temos que ter a humildade suficiente de saber que há coisas que nós não conseguimos por nós. Nós precisamos de ajuda. E não há nenhum demérito nisso, não há nenhuma vergonha nisso. Pelo contrário, existe inteligência. Se o teu casamento não está satisfatório, ele pode se tornar satisfatório e pode se tornar muito satisfatório. Mas você precisa de ajuda. No turbilhão que você está vivendo, você não consegue discernir. Precisa de alguém olhar de fora e te ajudar. Conselheiro, conselheiros, conselheiras. Então, tome uma decisão, não procrastine. Uma das piores coisas que nós podemos passar nessa vida é ficar segurando um casamento que vai mal. Se você entendeu, como eu, que não existe uma solução a não ser a restauração, então busque a restauração. Não desista, não jogue para o alto. Esse não é o caminho do cristão. Busque a restauração. Deus está contigo, nós estamos contigo. É possível, porque não foi assim desde o princípio. Tenho certeza que você começou bem e você pode terminar bem. Amém? Que Deus nos abençoe. E se seu casamento está bom, não se contente com o bom e escolha o melhor. Ele pode ser melhor.